Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com os amigos da espiritualidade. Sendo assim, nós gostaríamos de rogar a Deus que possa encaminhar os espíritos superiores, amigos, para nos assistir no decorrer aqui desta apresentação, solicitar a Jesus que possa nos intuir, que possa nos ajudar para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria, rogando também aos demais espíritos benfeitores que possam estar aqui conosco, protegendo o ambiente, dos pensamentos, né, emitidos pelos espíritos avessos ao trabalho do bem, que possa nos proteger, né, para que possamos bem conduzir a nossa fala, o nosso pensamento e trazer a lume o melhor de nós mesmos, do que nós estudamos até hoje da doutrina espírita, levar essa instrução e, fundamentalmente, consolo a todos aqueles que vierem a assistir essa palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então hoje o tema desgosto da vida e o suicídio. Um tema assim de extrema importância, como nós vimos na palestra, no estudo, né, sobre a depressão, que está muito vinculado com relação a essa questão do desgosto da vida e do suicídio, que é um verdadeiro mal da humanidade, né? Nós vimos lá naquele estudo, e que vamos tentar, né, trazer a bagagem que nós pudemos conseguir até hoje, né, dentro da doutrina espírita, e trazer aquilo que nós pudemos também compreender, né, usar alguns exemplos para elucidar a questão. Essa questão do desgosto da vida e do suicídio, ele é um subtópico que está presente em O Livro dos Espíritos, uma das 5 obras que compõem a codificação espírita. E nós vamos então ver que na pergunta 943, Allan Kardec ele questiona então os espíritos superiores o seguinte: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E que os espíritos então responderam a Kardec, através de diversos médiuns, né, espalhados aí por todo o mundo. Eles disseram o seguinte: efeito da ociosidade, da falta da fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, basicamente aqui, nós vamos frisar dessa resposta que os espíritos superiores deram a Kardec, o seguinte trecho, né, da falta do efeito da ociosidade, ou seja, quando a criatura não está trabalhando, não está... E quando se diz trabalhando, não necessariamente é o trabalho, digamos, do mundo, né, com o objetivo de receber uma remuneração financeira, mas que está sem um trabalho qualquer. Até mesmo porque trabalho, nós podemos dizer que o estudo é um trabalho, né? O trabalho voluntário, né, como o próprio nome já diz, é um trabalho. Toda atitude que promove o ser humano, que auxilia o próximo, nós devemos também considerá-las como um trabalho. Então, eles adicionam também a falta da fé, quando se não acredita,
na existência de Deus, né? Não se acredita em Deus. E também na saciedade. A saciedade é quando a pessoa, né, o encarnado, ou até mesmo podemos, digamos, levar até os desencarnados, né, que tem tudo, né, tem todos os bens possíveis, e no caso dos desencarnados, que se veem nessa condição de tudo possuir, mas que perde-se uma vontade de viver porque já não tem mais o que conquistar, né? Não tem mais o que fazer, porque já tem tudo ali disponível. Então, cria-se então esse sentimento, né, de tristeza muito grande, de depressão até mesmo, que chama-se saciedade. E nós vamos ver que essa questão do desgosto da vida e do suicídio, ela atinge aos nossos amigos, né? Aqui nesse exemplo que nós estamos dando aqui, são exemplos fictícios, mas que podem ocorrer no dia a dia, mas que nós podemos inverter aqui a ordem das pessoas e tudo, né? Então, nossos amigos que têm ali carros, né? Ou nós mesmos, né, temos ali um carro do ano, ou alguma coisa assim, mas ainda assim estamos, né, com amargura, ou, por exemplo, familiares que detêm de muitos recursos, né, que têm casas, ou até mesmo pessoas que têm ali empregos muito bons, que permitem viajar ali, até mesmo da maneira mais requintada que se possa considerar hoje, né? Por via aérea, né? Todo aquele glamour e tudo, mas que mesmo assim, né? Alguns de nós pudemos observar que resultou o quê? Então em suicídio, ou seja, embora se tenham todas as condições favoráveis a uma felicidade, ainda assim chegaram ao ponto de cometer esse ato consigo mesmo, né? Mas o objetivo nosso então aqui é explicar por que isso se dá, não é? Então, nós retornamos justamente então à resposta que os espíritos superiores deram a Kardec então naquela questão em O Livro dos Espíritos. E nós vamos observar o seguinte, ou até mesmo questionar-nos, né? Nossos amigos que tinham ali meios de locomoção, enfim, muito avantajados e tudo mais, o que eles faziam no tempo livre deles? Né? Em que eles se utilizavam o seu tempo? Se nós pudermos observar, de repente houve ali uma lacuna de preenchimento em atitudes, em falas mais elevadas, em pensamentos mais nobres, em omissões daquilo que era ruim, omissões daquilo que é bom, né, em atitudes boas. Então houve o quê? Uma má utilização desse tempo. E isso colabora para que o espírito, então, caia em depressão, em angústia, em desespero, não é? Atrai espíritos também problemáticos, não é? Como o ditado popular diz, né? Oficina vazia é casa do diabo, né? Então, mente vazia é casa do diabo, ou seja, a mente, né, do encarnado, de um espírito que não está ali aplicando a sua vida em algo construtivo, nobre e edificante, né, está mal utilizando esse tempo. E isso então faz justamente que ocorra essa sintonia, né, com o que na época se denominou diabo, mas que nós sabemos, na verdade, que nada mais é do que espíritos malfeitores, espíritos ignorantes, que justamente passam então digamos assim, participar da vida desses encarnados, né? Procurando-os e também tentando-os no sentido de
levá-los, né, ao suicídio. E no exemplo aqui, por exemplo, do nosso familiar, né, que detinha muitos bens, quais eram os conhecimentos a respeito de Deus dessas pessoas? Porque, de repente, esses membros da família não conheciam Deus, né, como deveriam. Então, consequentemente, desconhecendo, né, o Pai Criador que sustenta todos os seus filhos, não somente fisicamente, mas também e fundamentalmente mentalmente, espiritualmente e de muitas outras formas que nós nem imaginamos. Esse desconhecimento faz com que se perca, ou não se tenha, melhor dizendo, a fé. Né? A fé de que, embora as dificuldades que todos nós passamos, e é normal que isso ocorra, porque são as provas, são as expiações que nos fazem, caso nós as aproveitemos da melhor forma, a crescer moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Então, a falta do conhecimento, né, desse pai, dessa mãe que nos cuida, que nos protege, que sim, que permite que nós passamos por momentos difíceis, mas cujo objetivo, em realidade, é a nossa promoção, é o nosso bem. É para que nós venhamos a aprender a lidar com a situação e nos melhorarmos. Até mesmo porque, no caso das expiações, ocorrem porque nós também causamos lá, no nosso passado recente, dentro da própria encarnação ou encarnações passadas, em equívocos perante a lei de Deus. Então nós precisamos o quê? Não somente repará-la, mas também vivenciar esse nosso equívoco, que vem de outros, né? Vem de outros espíritos para nós, para que nós não somente venhamos a sentir o erro ou tomar conhecimento desse erro, mas para que nós lembremos de que nós também o cometemos e, principalmente, que nós não venhamos a cometê-lo novamente. Então, se Deus permite isso, é porque há um motivo. Então, essa falta de fé, né, que é o desconhecimento de Deus, que muitas vezes pega, né, muitos de nossos familiares, e aqui, claro, nós podemos inverter os papéis, nossos amigos, ou outras pessoas, ou até mesmo nós mesmos. Né? Isso é importante, que nós tenhamos isso claro. Nós também estamos aí contidos aí em todos esses exemplos. E por fim ali, no exemplo dado com relação a esse nosso irmão, né, que tem um belo emprego, considerado pelo mundo como enfim, algo que lhe produz um recurso amoedado muito grande, como é que será, né, que ele lidou com a questão da saciedade? Ou seja, tinha tudo, né? Tinha dinheiro, tinha poder, tinha até mesmo juventude, tinha família, mas como será que foi quando algum irmão ou irmã mais pobre, não somente no sentido de financeiro, mas no sentido até mesmo espiritual, né, demandou a esse que era mais rico, pedindo ali alguns recursos para poder sobreviver? Como que será que foi a reação? De repente, a reação foi a de negar o auxílio. Né? Então, houve uma queda ali no sentido do compartilhamento dessa riqueza. Né? Então, nós vamos ver, aqui são só exemplos, assim, digamos que, claro, que nós podemos ver, né, essa questão do desgosto da vida e do suicídio, que faz com que acometa a muitos a virem a tomar o equívoco caminho do suicídio, mas que nós tenhamos assim apenas como apenas um exemplo, né, para a nossa reflexão. Até mesmo porque há outros, né? Então, de repente, às vezes nós tropeçamos, né, na tristeza ocasionada por traição de nossos amigos, ou às vezes a gente cai na angústia de uma paixão não correspondida, até mesmo nos escorregamos no desespero através de um desemprego, por exemplo, que venha a se apresentar na nossa existência atual.
E isso é normal, né? Nós não podemos considerar que sejam, digamos assim, impossíveis de ocorrer conosco ou que não deveriam ocorrer. É como nós havíamos dito agora há pouco. Se Deus permitiu que essas circunstâncias ocorressem, é porque teve um motivo providencial, né? Então, pode ser uma expiação? Sim, né? Então, de repente, se eu não correspondi no passado a um outro ser, hoje eu passo por essa experiência não como um castigo, mas como um aprendizado, né? Vivenciar o outro lado da moeda para que eu possa também melhor ponderar, né, as minhas atitudes. Se um emprego que eu tanto gostava eu não tenho mais, de repente é porque o que eu tinha que aprender dentro daquela profissão já se deu, não é? Ou uma outra oportunidade deve aparecer para outras pessoas de também exercerem aquela função, ou de repente há um outro emprego que será muito melhor para mim, né? Então, são maneiras que muitas vezes a gente não consegue enxergar se nós fecharmos a nossa visão somente em nós mesmos e esquecermos da visão de Deus, né? Que Deus ele vê, claro, ele simplesmente vê, né? Nós ainda estamos lá embaixo, no fundo, tentando enxergar como se estivéssemos no topo da montanha, o que não é possível, né? Nós enxergaremos sempre ali, no máximo, um pouco acima. Então, é importante isso, né? Nós temos Deus sempre em primeiro lugar, né? Para que nos, ten, nos prov, nós tenhamos a fé necessária para passar pelas questões que a vida nos apresenta. E outra coisa importante também, né? Que a gente pode pensar assim, mas, poxa, isso aconteceu comigo, mas eu não vejo acontecer com ninguém, né? Não vejo ninguém ali que os amigos, porventura, tenham traído. Mas será mesmo, né? E outra questão, de repente, os outros não estão passando nesse momento por essa dificuldade que nós estamos passando, mas, mas certamente estão passando por outras, né? Então, outras provas, outros gêneros de provas, ou outros gêneros, né, de expiações, dificuldades, percalços, ou seja, toda a humanidade, né, independente de onde viva, né, pode ser num país no Ocidente, no Oriente, ou pode ser de uma condição social mais alta ou mais baixa, enfim, todos passam por dificuldades, justamente que são elas que vão propor ali um desafio para que, se bem utilizadas, podem fazer com que a alma ela se eleve acima de si mesma, né? E cresça moralmente, cresça intelectualmente, cresça espiritualmente. Então, o que geralmente acontece é isso, né? Quando a gente passa aí por alguma dificuldade, se ela é muito forte para nós, né, nós, claro, nos sentimos abatidos, tristes. Uns têm, assim, enfim, conseguem sair, né, dessa fase de tristeza, de abatimento e conseguem tocar suas vidas adiante, né? Conseguem superar rapidamente essas dificuldades. Agora, outros não, né? Outros passam, então, a pensar aí nesse ato equivocado, que é o de deixar a vida, né? Esquecendo, claro, que ela continua, né? Ou seja, o suicídio ele é uma ilusão, porque pensa-se que matando o corpo elimina-se a vida, o que não existe, porque o corpo físico ele é apenas uma representação mais materializada de um ser que é menos materializado, né? Ou seja, um ser até mesmo não material, que é o espírito, né? O não materializado seria o perispírito. Então, ou seja, se comete suicídio, o que está matando é apenas o corpo físico, mas o perispírito e o espírito permanecem vivos, né? Então, há ali um grande equívoco, né? E diz, então, inclusive, na codificação espírita,
que o espírito, a primeira coisa, né, que ela é cometida após um ato desse é o quanto ela se enganou. Porque o objetivo dela era o quê? Acabar com a vida, e quando comete suicídio, acaba de ver, né, imediatamente que a vida continua. Ou seja, os seus problemas, né, vão continuar, e pior agora, porque houve um ato contra Deus, né, e contra as suas leis. Ou seja, Deus ele estabeleceu na vida, né, quando ele criou a vida tal qual nós conhecemos, diversas leis que regulam justamente aí a existência. E quando o espírito, então, encarnado comete esse ato de suicídio, né, que é o abandono da existência antes do tempo previsto pelo Criador, o que ele faz? Ele deixa de cumprir as leis que deveriam ser cumpridas ali por toda a eternidade, mas dentro da encarnação, naquele corpo, deixa de fazê-lo. Então ou seja, então ele soma os problemas que ele já tinha, mais outros problemas que passam então enfim, a somar na sua existência. Então nós vamos ver aí então novamente recorrendo ao Livro dos Espíritos, que na questão 944, Kardec então questiona, né? Tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos superiores deixam bem claro, então, que não, só Deus assiste esse direito. Né? O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei, conforme nós mostramos aqui agora. Né? E tem um problema muito grave, né, do suicídio, que aqui é uma figura, digamos assim, ilustrativa, e também um exemplo assim por abstração. Né? É claro que não é assim literal, né? Essa evolução como um homem que está subindo ali degraus, como numa escada física, né? Até o céu. Não é isso. Né? Aqui é só um exemplo para que nós possamos compreender que a vida, sim, ela existe uma lei da evolução, e é como se fosse, né, exatamente isso. Então, ali uma pessoa, né, que está subindo ali um degrau até um local mais alto, né, maior. E quando então esse espírito, se ele decide então pelo triste caminho do suicídio, o problema é o seguinte: ele está bloqueando justamente toda essa ascensão que ele deveria ter. Né? Então, esse é um problema muito grande, né? Como se ele barrasse, né, a sua evolução. E aí, então, vem novamente Kardec, né, e questiona o seguinte, e aqui há um ponto muito importante sobre o desgosto da vida e o suicídio, que eu acredito que é importante nós estudarmos com afinco nesse momento. Então, Kardec pergunta na questão 945, que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Aí, então, os espíritos respondem, insensatos. Por que não trabalhavam? A existência lhes teria sido não lhes teria sido tão pesada. É interessante, porque quando se fala aqui, né, por que não trabalhavam, e aqui nós vamos trazer 3 exemplos, né, de irmãos nossos e irmãs nossas que cometeram o suicídio. Né? Aqui é importante frisar que nós não queremos julgá-los de forma alguma, nós apenas queremos apresentar o caso que eles passaram, né, para ilustrar aqui o nosso estudo. Tá? Isso tem que deixar bem claro. Até mesmo porque nós não, digamos assim, vivemos, né, a experiência que eles viveram. Então, jamais poderíamos julgá-los, né, esses espíritos, justamente por isso. Né? De repente, quiçá estivéssemos no lugar deles, teríamos cometido o suicídio até mesmo muito antes, ou enfim, ou algo pior. Então, o objetivo não é julgar, mas apenas apresentar como objetivo de estudo, tá? Então, aqui retornando, né? Então, quando eles falam aqui, os espíritos superiores, por que não trabalhavam? E aí nós
trazemos então o exemplo de Kurt Cobain, né, que foi um músico americano, fez muito sucesso no início dos anos 90 e que, passado algum tempo, cometeu então o suicídio, né? Depois nós temos o exemplo de Santos Dumont, o brasileiro famoso que foi o pai da aviação e inventor da aeronave, né, do avião. Depois nós temos o último exemplo da cantora inglesa, acredito que seja inglesa, Amy Winehouse, que também foi um caso mais recente, né, que também cometeu o suicídio. Agora a pergunta é a seguinte: quando os espíritos falam a questão por que não trabalhavam, pergunta-se: Kurt Cobain trabalhava? Santos Dumont trabalhou quando esteve encarnado? E sobre a Amy, será que ela trabalhava? Nós vamos ver que sim, não é? Todos os três trabalhavam e ainda assim cometeram suicídio. E agora? Como é que a gente resolve essa questão, né? Mas aí tem, claro, os espíritos superiores não estão equivocados, né? Nós vamos ver aqui que existe uma diferença do que eles quiseram dizer sobre trabalho, né? O que eles quiseram dizer sobre trabalho aqui não é necessariamente o trabalho do mundo, né? Mas principalmente o trabalho da caridade, né? Do desprendimento de si próprios, né? Sem esperar nenhuma recompensa, zero recompensa. Então, e o trabalho da caridade não é só aquele trabalho físico, né? De você doar uma roupa, ou cuidar de alguém, alimentar alguém, ou dar um banho a alguém, ou vestir alguém, assim, que necessite, né? Uma pessoa necessitada, enfim. Mas também atos morais positivos dentro das leis de Deus. Por exemplo, como o perdão. Nós vamos ver mais adiante que em um desses casos que nós citamos aqui, né, houve ali talvez, quiçá, uma falta de perdão, tanto dos pais, né, quanto também de si próprio. Então, ou seja, faltou esse trabalho, digamos, interno do espírito, para que então não entrasse em desgosto da vida e em suicídio, e consequentemente em suicídio, né? Então, aquele espírito de misericórdia, né? De repente, se utilizassem o tempo livre para visitar justamente aqueles que estavam na prisão, como Jesus dizia, né? Estive na prisão e viestes me ver. Então, assim, ou seja, se tivessem utilizado a sua energia, né, o seu tempo para justamente haver esse desprendimento de si próprio, né, essa emanação de amor de dentro para fora. E isso, então, aliviaria as suas dores morais, né, consequentemente, no caso, não teriam desgosto da vida e não teriam, no caso, pensamentos de suicídio. Então, o que aconteceu, por exemplo, nesses três casos citados, né, do americano, do brasileiro e da britânica, é que, sim, eles trabalhavam, né? Então, o Kurt ele, fazia shows, a Santos Dumont desenhava projetos arquitetônicos, digamos assim, voltados à criação de, digamos assim, não somente as aeronaves, mas de muitas outras coisas úteis à humanidade. Amy também gravou ali alguns discos, fazia shows, né? Esse era o trabalho, vamos dizer assim, se nós comparássemos o remédio, aquele que produz um efeito mais forte, né, que é uma injeção, né, ou no caso aqui um xarope, né, que é para, geralmente aqui, vamos trazer o exemplo da gripe, né. Então o xarope é aquele um efeito mais leve, né, para uma gripezinha pequena. Já a injeção, né, geralmente é utilizado ali para uma gripe mais forte, aguda. Então, trazendo esse paralelo, né? Então, esse trabalho que eles realizavam, o trabalho geralmente do mundo, né? Para a própria subsistência,
seria um trabalho que, como se fosse o xarope, né? Ele é importante? É positivo? Mas, enfim, é como se existisse um outro trabalho que ele é mais forte, ele produz uma, digamos, uma saúde da alma muito mais forte, que é o quê? Justamente a caridade, né? Essa injeção, né, é o trabalho caritativo, abnegado, no perdão de si mesmo, dos parentes, em favor dos necessitados, enfim. É justamente isso que faltou, né, nesses casos e que pode faltar, inclusive, para nós. Então, é importante, né, que nós, digamos, tenhamos isso na nossa vida, na nossa existência. E tem uma outra questão também que eu acredito que seja, digamos, um dos motivos que muitas vezes faz com que pessoas inteligentíssimas, né? Nós vamos ver que esses três exemplos dados são de espíritos extremamente competentes no que faziam. Não é à toa que tiveram sucesso nas suas carreiras, perante o público, perante toda a humanidade, né? Em termos técnicos, eram altivos, mas nós observamos o quê? Que ainda assim cometeram um ato equivocado. Então, como poder entender isso, né? Então, eu acredito que além dessa questão, né, do trabalho do mundo só não ser suficiente, eu acredito também, particularmente, que embora se tenha, né, todo o conhecimento técnico, né, então, por exemplo, conhecer muito sobre música ou conhecer muito sobre engenharia, né, não é o suficiente para que uma pessoa encarnada, digamos assim, jamais cometa um suicídio, né? Nós vamos ver, então, nesses exemplos dados, e quiçá muitos aqui conhecem outros exemplos, de pessoas, de políticos ou de empresários, enfim, assim, que foram que obtiveram um sucesso muito grande nas suas atividades, mas que, quando enfrentaram algum revés na existência, acabaram optando pelo suicídio, né? Então, então nós vamos observar isso, ou seja, somente o conhecimento científico, ou seja, das ciências positivas, para um encarnado, não é o suficiente para se evitar o suicídio, né? Ah, mas então o que faz com que se equilibre, né, toda essa bagagem intelectual que, embora possa trazer um sucesso no mundo material, possivelmente e muito provavelmente não é o suficiente para evitar o suicídio quando se encontra um revés, uma dificuldade na existência atual. E nós vamos ver o seguinte, né, que aqui já foi dito, né, que pode-se obter aí os melhores profissionais, mas que essa educação técnica ela não é suficiente, né? Então isso nós já vimos. Então, o que nós acreditamos, né, que como a única forma capaz de equilibrar o intelecto, né, e fazer com que evite na criatura, no espírito imortal que está encarnado, esse contrapeso, ele é justamente a prática do Evangelho de Jesus, né? Ou seja, a prática das leis de Deus. Então, aqui nós vamos ter até duas assim, vertentes unidas ali, né? Então, a prática, mas só que como é que eu posso praticar o Evangelho de Jesus se eu não o conheço? Se eu não estudo esse Evangelho? Então, sim, eu preciso estudar o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, procurar praticá-lo. E quando se diz aqui prática do Evangelho, Deus ele não exige que nós nos transformemos em santos do dia para a noite. Não é isso. Até mesmo porque materialmente mesmo é impossível, né? Nós precisamos de um longo tempo
para ir paulatinamente nos melhorando moralmente. Mas o que é necessário é a nossa tentativa, ou seja, é nós, a cada dia que passa, estudarmos um pouco as leis de Deus através do Evangelho de Jesus e procurarmos então colocar em prática no nosso dia a dia, estejamos onde estivermos, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja no trânsito, seja onde for, inclusive com os nossos conhecimentos técnicos, com os conhecimentos obtidos através das ciências positivas, né, como a biologia, a matemática, enfim, a política, a letras, e todas as demais. Né? Então, isso é fundamental. Ou seja, o que é fundamental é a prática do amor, da caridade. Né? Então, utilizando o intelecto, né, claro, utilizando, mas direcionando-o para o bem sempre. Não somente para ganhar o pão de cada dia, mas mais do que isso, né? Utilizá-lo para o nosso engrandecimento, nosso e do próximo também. Né? Então, eu posso trabalhar na empresa, fazer o meu melhor com os conhecimentos técnicos que eu disponho, e também no meu tempo vago, eu posso utilizar esses mesmos conhecimentos numa causa voluntária, por exemplo. Né? Se eu sou um veterinário, eu posso me dirigir, por exemplo, a uma comunidade carente e auxiliar aquela comunidade, de repente prestando um serviço de castração gratuita aos animaizinhos dos mais pobres, dos animaizinhos de rua. Enfim, esse é apenas um exemplo, que pode ser elevado aí a todas as demais profissões. Né? Se sou um pedreiro, eu posso, de repente, ajudar um irmão, uma irmã que está construindo uma casa que não tem recursos para pagar, no meu horário fora do expediente, né? Posso prestar esse auxílio, ou seja, utilizar o meu conhecimento técnico para isso, sem pensar em nenhuma retribuição. Né? Isso, então, é esse equilíbrio entre essa balança, né? Ou seja, utilizando ali a moral que vem, né, digamos, de Deus, e que Jesus nos fez com que transformasse, né, de uma forma inteligível para que nós pudéssemos compreender e aplicá-la no nosso intelecto. E isso faz com que nós estejamos vivenciando o bem que existe em nós mesmos. Né? Nós somos seres essencialmente morais e, consequentemente, também seres oriundos de Deus, né? Que se Deus é todo amor, logo nós somos amor. Então, ou seja, nós estaremos então aplicando esse amor através dessas atitudes nobres. Se nós estivermos utilizando a nossa fala também de forma elevada, enfim, o nosso pensamento sempre focado ali na promoção do bem-estar do próximo e de nós mesmos. Então, ou seja, isso faz com que nós estejamos preenchendo o nosso ser da lei de Deus. Isso inibe o desgosto da vida e nós nem vamos pensar em suicídio, porque nós estaremos ali vivenciando infelicidade, né? A felicidade genuína. Então é isso que faltou, né, nesses exemplos aí dados, né, do Kurt Cobain, da Amy Winehouse e também do Santos Dumont. Detinham, então, de um lado, né, elevadíssimo conhecimento intelectual, mas faltou ali uma aplicação maior, digamos assim, do conhecimento das leis de Deus pelo Evangelho de Jesus. Né? E Emmanuel, então, ele vem a nos corroborar o pensamento, né? Justamente quando ele fala lá, ó, o serviço no bem é paz e esquecimento. Então, ou seja, todos as nossas dificuldades, né? Às vezes a perda de um parente que nos foi caro, que nos é caro, aquele amor, né, que de repente não foi correspondido, aquele emprego que porventura
tenhamos perdido por qualquer razão que tenha sido. Enfim, outros exemplos, de repente a nossa saúde que se foi, enfim, qualquer um, né? Qualquer fator que tenha ocorrido, né? Ou seja, o serviço no bem, então, é paz e esquecimento. E aqui vem então, né, outra pergunta aqui, no caso a 946, que Kardec questiona os espíritos, né? E do suicídio cujo fim é fugir, que foi o caso, né, desses três aqui que nós estamos citando. Eles queriam fugir das suas dificuldades, né? Mas quais foram as decepções que eles encontraram no mundo, né? Bom, nós vamos passar aqui rapidamente sobre o motivo provável que aconteceu, né? Pelos estudos que nós fizemos das suas existências, que fez com que eles então tomassem a opção equivocada do suicídio, né? No caso do Kurt Cobain, quando ele nasceu, quando ele era muito jovem, os pais se separaram, aquilo gerou um trauma muito grande nele. E quando ele se tornou adulto, ele se casou, teve uma filha e a sua família também se diluiu praticamente. Então isso talvez tenha resgatado nele justamente o mesmo problema do passado, né? Agora no presente, então não suportou e acabou então tomando esse caminho então do suicídio. Santos Dumont, né? Ele era uma pessoa muito bondosa, né? Até mesmo fazia grandes atos de caridade, distribuía recursos financeiros para os que auxiliavam ali, enfim, era uma pessoa boa. Mas o seu sentimento era talvez, quiçá, um pouco demais, vamos dizer assim, necessitava um certo regramento, talvez. Por quê? Porque quando ele viu, né, que a sua obra que ele tanto gostava, né, que era o avião ser utilizado para guerras, né, até mesmo uma aeronave que havia caído na frente dele quando ele retornou ao Brasil, enfim, tudo isso, essas questões pesaram muito sobre si e ele tomou esse caminho. Então, assim, aí há também, por incrível que pareça, né, esse equilíbrio, né, também de pensar assim, bom, não sou eu que estou fazendo isso, né? Utilizando uma ferramenta para o bem, sendo utilizado para o mal. Então eu não tenho a ver com isso, então eu não posso me culpar por isso, ou, enfim, não posso ficar mal por isso, porque eu não inventei isso para esse fim que estão desvirtuando, né? Claro que aqui, novamente, a questão não é julgar, mas é apresentar o que possivelmente aconteceu para o nosso estudo que nós veremos mais adiante aqui, justamente a resposta dessa pergunta 946 aqui, para entendermos, né, um pouco mais sobre essa questão do suicídio. E da Amy Winehouse, basicamente foi algo semelhante ao que Kurt passou, né? Seus pais também se separaram, ela ficou muito traumatizada. E depois ela acabou também conhecendo alguém, se casando e também, enfim, aconteceu algo semelhante ali que a deixou muito deprimida. Mas aqui eles falam o seguinte, né? Quando esses espíritos tentam fugir da vida, né? Os espíritos superiores aqui eles dizem o seguinte, olha, pobres espíritos, pois felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então, quando nós estivermos passando por qualquer dificuldade que seja, o importante é suportar sem queixar, né? Por quê? As nossas provas, as nossas expiações, elas não são para todo sempre. Elas têm um prazo para, digamos assim, o término, né? É claro que nós não devemos ficar parados aguardando que isso aconteça. Não, nós devemos ser ativos no bem. Mas enquanto nós vamos trabalhando, né, no bem, na caridade, e, claro, nas nossas tarefas perante a sociedade, com o nosso trabalho material, enfim, nosso ganha-pão, é, essas nossas provas, essas nossas expiações, elas,
claro, continuarão ocorrendo, porém uma hora, elas simplesmente saem da nossa vida, né? Então, o que é importante é passarmos por elas sem nos queixarmos, né? Com fé em Deus, e trabalhando, né? Isso é o que faz com que nós não venhamos a cair ali no desgosto da vida e no suicídio. E aqui nós gostaríamos de apresentar digamos um exemplo, né, para que nós venhamos a compreender mais sobre essa questão então aí do suicídio. Basicamente, né, qual que é o motivo para o suicídio que leva ali um encarnado a cometer esse ato? Bom, nós vamos ver basicamente que existem aí diversos sentimentos, né, diversos pensamentos que favorecem, né, que o encarnado tome essa atitude, né? Que é a depressão, é o desânimo, é o desgosto, é a tristeza, a desolação, a angústia, o desespero. Enfim, há muitas outras formas, mas que nós vamos, digamos, todas essas formas, nós vamos tomar todas elas por uma só palavra, que é o sofrimento. Então, esse sofrimento é o que basicamente faz com que esse espírito que está encarnado ele procure uma saída, né, e através, infelizmente, do suicídio. Mas, por incrível que pareça, o sofrimento ele não é essencialmente má. Ele não é essencialmente ruim para nós. Depende do ponto de vista. Por exemplo, o sofrimento ele é um alerta e é um chamamento ao mesmo tempo. Então nós vamos observar que, veja, não é algo ruim, é algo bom, está nos alertando para alguma coisa para que nós venhamos a melhorar. E é um chamamento também para que nós venhamos a sair de uma situação equivocada para uma situação correta. Então, o sofrimento, na sua essência, ele não é ruim. Não que nós devamos procurá-lo. Isso aí é bem diferente, né? Não é essa a proposta. O que nós queremos dizer é que quando o sofrimento, digamos assim, nos surge na nossa existência, como encarnados, nós devemos considerá-lo como algo bom, né? Há até um palestrante que fala que nós devemos conversar com o nosso sofrimento, ou seja, descobrir o que naquele sofrimento há para que está nos alertando, que está nos chamando ali a nos melhorar. E é justamente isso, né? Mas por que ele é um alerta e para que o sofrimento então existe, né? Que ele é um chamamento. Bom, ele é um alerta porque ele nos diz que não estamos cumprindo as leis de Deus. Então, o sofrimento só chega àquele que não está cumprindo as leis de Deus. Basicamente é isso. E o sofrimento é um chamamento para que justamente venhamos a vivenciar essas mesmas leis. Ou seja, é um chamamento para que se retorne ao cumprimento das leis de Deus. É basicamente isso, né? Então, por aí nós vamos ver justamente que é algo bom e não algo ruim. Então, quando nós estamos lá com ociosidade, falta de fé, saciedade, tudo isso é uma causa, que se derivou de uma causa, né? E, claro, existe uma lei no universo de causa e efeito, de ação e reação. Então, essa causa, essa ação, ela vai produzir justamente um efeito, né? Ela vai produzir aí a depressão, desânimo, desespero, tudo aquilo que já foi somatizado na palavra sofrimento. E então, basicamente, então, o sofrimento, ele nada mais é do que está nos dizendo o seguinte: você, que é filho de Deus, que é amor, digamos assim, num potencial quase que totalmente divino, né? Porque não pode se dizer que é divino, porque senão seria Deus, né? Então, mas é quase totalmente divino. Você está amando menos do que você já tem em potencial.
Basicamente é isso. Então, olha, até acho que no estudo da depressão nós passamos por isso também. Então, a depressão, o sofrimento e qualquer outra forma com que nós estejamos não nos sentindo bem, né? Tudo isso é o quê? É como se fosse o nossa... Tomando o nosso corpo físico, né? Pra gente poder entender. No nosso corpo físico nós temos lá os neurônios, né? Que eles vão passando as informações até chegar ao nosso cérebro. Então, se alguém, por exemplo, espeta o dedo com uma agulha, né? Então, aquelas terminações nervosas ali do dedo vão captar aquela, vamos dizer assim, aquela agressão, né? Aquela dor, e vão levar através dos neurônios, né? Na sinapse ali, vai levando até o nosso sistema nervoso, até o nosso cérebro, que aí depois vai dar uma resposta. Então, basicamente, né, essa abstração aqui nós podemos fazer com o sofrimento, a depressão e tudo mais. Que é justamente isso, está nos informando que nós estamos amando menos do que nós já temos em potencial. E para a gente entender melhor, basicamente vamos representar aqui por esse gráfico, né? Então vamos supor que esse gráfico aqui pertence a esse espírito aqui, dessa nossa irmã encarnada, em que o conhecimento moral dela, né, e o potencial de amar dela, que ela já descobriu em si mesma, vamos dizer que é essa barra em verde, né? Mas nós vamos observar que ela não está amando lá na sua potencialidade máxima. Não. Ela está amando naquele potencial ainda ali, ó, bem menorzinho ali, ó, no vermelho, né? E quando nós dizemos amar aqui, né, claro que não é o amar no sentido mundano, né? Essa concepção equivocada de excesso de romantismo ou até mesmo infelizmente colocando o amor exclusivamente sobre o patamar material, apenas da relação sexual. Não, não é esse o amor que nós estamos falando, né? Nós estamos falando justamente no amor, e todos os filhos do amor, todas as filhas do amor, que são muito mais atitudes morais elevadas, palavras éticas, enfim, pensamentos nobres, né, emitidos por um ser, né? Então, desde você ouvir uma pessoa que precisa, você ser mais gentil com alguém que de repente necessita apenas de uma pessoa ali que possa escutá-la, a paciência, né, ter aquela paciência com aquela pessoa difícil, enfim, isso que nós queremos dizer aqui, amor, tá? Então, essa nossa irmã aqui, ela não está amando o suficiente. E é justamente aí que entra também, né, uma das vertentes aí do sofrimento, né, do desânimo, da depressão, do desespero, da desolação, que são o quê? Esses alfinetes, né, esses aguilhões aí que vão fazer com que tentem despertar a alma que está amando menos, né? Então, o objetivo aqui do sofrimento, mais uma vez, ele não é ruim. Ele é favorecer, então, a alma para que venha o quê? Justamente a amar no potencial que já tem em si mesmo, né? Basicamente é isso. Quando bem utilizado, né, o sofrimento, quando transformado justamente num trampolim para a nossa felicidade, né, esse sofrimento, então, ele passa a ser até mesmo bom. Agora, se a criatura ali que está operando no vermelho, né, comete o suicídio, fica pior ainda. Porque além de não amar o próximo, que já poderia amar ali por ter a capacidade no verde ali, também não amou nem a si mesmo. Então, amou a menos ainda, né, do que já tinha capacidade. Então, é um duplo equívoco, né, o suicídio. Então, a caridade, né, o exercício da capacidade de amar, de compreensão da importância de amar através da caridade, ela é que produz a verdadeira felicidade. E olha só que interessante, para a gente poder praticar caridade, veja, nós não precisamos ser bilionários,
nós não precisamos ter uma determinada coloração na nossa pele, nós não precisamos viver num país, numa nação extremamente desenvolvida. Nós não precisamos ser ricos ou pobres, ou viver na periferia, ou viver no subúrbio para fazermos a caridade. Não, em qualquer lugar, né, estejamos no formato que estivermos, nós podemos exercer essa função, né? Até mesmo aqueles que se encontram presos, de repente, numa situação física mais complicada, né? De repente, alguém ali que está acamado, né? Que não pode se locomover, esse irmão ou essa irmã, ainda assim, né, é dado a possibilidade do exercício do amor e da caridade. Aí pergunta-se assim, mas como? Como é que a pessoa vai sair para levar uma sopa, por exemplo, à noite aos irmãos que vivem nas ruas? Ora, essa pessoa encarnada pode o quê? Orar, né? Pode passar ali orando, vibrando aos mais necessitados. Isso é caridade. Então nós vamos ver o seguinte, que Deus ele estabelece as leis, então a lei do amor, mas é interessante porque Deus, ao mesmo tempo, ele dá os meios de cumprirmos essas leis, né? Então, olha só como Deus é algo que nós não temos ainda nem noção da bondade, né? do que Ele é, em essência, né? Então, é justamente isso. Ó. Isso são formas de amar que nós queremos dizer, né? Da fraternidade, e como Jesus também deu os exemplos, né? Estive nu e me vestistes, essa capacidade, né, de visitar alguém que está no hospital e cujos parentes estão longe e não podem visitar, né? Então essa disposição do nosso tempo é, né, uma caridade. E aquilo que nós estávamos falando, né, no começo aqui da apresentação da palestra, que o sofrimento, seja ele qual for, né, as nossas provas, as nossas expiações, elas não são eternas, né? O que revela também uma outra qualidade de Deus, né? Que ele não é sádico, ou seja, Deus não é mau. Sim, ele permite o sofrimento, né? Que não é uma criação dele, mas sim uma criação nossa, ou seja, nós como filhos rebeldes, que não cumprem a lei que ele estabeleceu, claro, né? Novamente, lei de causa e efeito. Nós estamos recebendo o efeito daquilo que nós causamos lá atrás. Então, sofrimento, né? Não para punir, mas para nos educar, né? Que é bem diferente. Mas por que o sofrimento não é eterno? Bom, vamos tomar então novamente aqui o exemplo, né? Por abstração, quando nós estamos doentes. Né? Então, por exemplo, lá, o exemplo da gripe. O que nós fazemos geralmente quando nós estamos doentes? Bom, nós vamos a um médico, né? E lá, então, geralmente, ele nos prescreve um remédio. E que, como nós demos o exemplo aqui, depende do grau dessa doença. Né? Então, se é numa gripe, é apenas uma leve gripe, um xarope. Se é algo um pouco mais forte, um remédio. E se realmente já o quadro está por demais avançado, uma injeção. Mas só que antes, né, o que nós temos que fazer? Ora, nós temos que ler a bula. Embora o médico tenha prescrito o remédio, é importantíssimo que nós venhamos a ler a bula. Bom, feito isso, geralmente estamos curados, né? Dificilmente ocorre o inverso. Mas e aqui no exemplo, então, quando nós estamos com desgosto da vida, né, pensando então no suicídio, né? Quando nós estamos justamente nesses quadros ali de ociosidade, de falta de fé, de saciedade, de depressão, né? Ou seja, o que é isso para a alma? O que é isso para nós como seres imortais? Justamente o vírus da gripe, né? É aquele vírus, é aquela doença que está não no corpo físico. Porque se ele tivesse no corpo físico, por que pessoas ricas, pessoas que muitas delas viajadas o mundo todo,
que tem nos seus cofres moedas estrangeiras e ainda assim estão na condição de desgosto da vida e pensando em suicídio. Né? Então não pode ser um problema do corpo, porque são pessoas que para o mundo são saudáveis, mas ainda assim tem esse tipo de problema, não é? Então, quando nós estivermos nessa situação, né, então vamos lembrar então da caridade, né? Ou seja, vamos, já que é para nos esquecer de nós mesmos, ora, vamos nos esquecer de nós mesmos fazendo alguma coisa de bom. Então, ou seja, deixa eu esquecer da minha dor interior fazendo algo pelo próximo. E nós veremos o quê? Que além de efetivamente a gente esquecer de nós mesmos, o que vai ser uma coisa boa, porque nós não vamos estar ali somente pensando nas nossas dores, dificuldades, nós vamos estar auxiliando o nosso próximo e, consequentemente, nós vamos nos auxiliar no processo. Então, o trabalho no bem, né? Levar ali até mesmo água a pessoas que não têm. No nosso país mesmo, nós temos lugares que não tem água encanada. Né? Então, é algo assim que é pouco, você vê, são atitudes pequenas que podem auxiliar muito. Mas antes, né? Aquilo que nós havíamos dito lá no exemplo da gripe, né? Dos remédios prescritos. Nós precisamos ler a bula. E qual que é a bula, então, da caridade? O conhecimento das leis de Deus. E onde está o conhecimento das leis de Deus? Está em nós mesmos, né? Na nossa consciência. Mas, vamos dizer assim que nós, como encarnados, nós precisamos materializar no nosso cérebro físico esse conhecimento. Né? É como se nós estivéssemos escrevendo ali no nosso corpo físico, nessa nossa atual encarnação, o conhecimento dessa bula. Então, não somente a leitura, mas o estudo da codificação é fundamental, porque ela vai nos ampliar a visão, até mesmo de como praticar essa caridade no dia a dia. Né? Então, com as demais obras de Kardec, são muitas aqui, todos podem visualizar aí, né? Lembrando que Kardec foi um pedagogo, então não se preocupe no sentido de não conseguir compreender o que ele falou, porque ele justamente escreveu de uma forma muito simples que todos podem, enfim, tomar conhecimento, até mesmo porque Kardec, além de ter escrito para as massas, né, por ter sido justamente um pedagogo, se o conhecimento espírita chegou até você, é porque você já tem capacidade de compreender esses ensinamentos. Né? Então, nós temos aqui as obras complementares de Divaldo Pereira Franco, né, do grande médium baiano, que nos trouxe aí mais de 200 livros espíritas, e que faz justamente esse nó do sofrimento que muitas vezes a gente está atado, com o estudo e, consequentemente, a prática, né, do cumprimento dessas leis que esses livros vêm a nos mostrar, é o que vai desatar esse nó e realmente trazer a felicidade que nós queremos, né, e que nós não vamos ter simplesmente desgosto da vida e nem pensamentos suicidas, né? Então, se o conhecimento espírita, se o Evangelho de Jesus chegou até você, né, assim como chegou para nós outros, é porque nós já temos capacidade de cumprir essas leis de Deus. Né? Basta o quê? Nós aplicarmos agora a nossa vontade para tal. Né? Não adianta muitas vezes a gente só ficar no conhecimento sem a aplicação delas. Então, cabe a nós agora, além do estudo, a tentativa diária da aplicação desse conhecimento. Né? Mas e aqueles que conduzem outros ao suicídio, né? E no livro dos Espíritos, lá os Espíritos respondem bem, né? Esses, ai deles, responderão como por um assassínio.
Então, infelizmente, há muitos de nossos irmãos e irmãs que, quando vem alguma pessoa em dificuldade, né, ali depressiva ou com ideias suicidas, com desgosto da vida, em vez de auxiliá-los, né, com uma boa palavra, ou com um exemplo nobre, ou com um pensamento edificante, né, de uma oração em prol deles, para que eles saiam daquela situação, infelizmente, né, fazem justamente o contrário, né, os incita para cometerem esse ato de desespero. E não pensem eles, né, não pensem elas que ficarão imunes, né, responderão ali como um assassínio, né. Embora não tenham fisicamente, talvez, produzido o ato, né, efetivado o ato, auxiliado naquele ato do suicídio, mas moralmente fizeram da mesma forma. Então, ou seja, cometeram, digamos assim, esse assassínio, né? E ali, então, na pergunta 947, Allan Kardec pergunta o seguinte: pode ser considerado suicida aquele que, abraços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Ali ele já faz uma diferenciação, né? Ele diz assim, os espíritos superiores, é um suicídio, mas os que teriam podido impedi-lo são mais culpados. Nesse caso aqui, nós temos que mostrar através de uma figura, né? Que basicamente é o seguinte, nós temos ali à esquerda, né, um nosso irmão em situação de penúria, vamos dizer, material, né? Não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha onde morar, uma questão grave social, não por culpa dele, ou seja, não porque ele não queria trabalhar, não porque ele não queria conseguir os meios para que pudesse sobreviver. Não, nesse caso não. Nesse caso o que aconteceu, que embora tenha se deixado a chegar a um ponto em que houve então o suicídio, a culpa maior não foi dele, porque a vontade de bem sobreviver ele tinha, só não foi lhe dado as condições. Por que não foi dado as condições? Que aí, no caso, esse nosso irmão aqui, não é? Ele detinha todas as riquezas para si próprio e não as reinvestia justamente na promoção social, na promoção do bem-estar coletivo, né? Detinha somente os recursos para si mesmo, fazendo com que justamente, por exemplo, aqui os alimentos não chegassem da forma que deveriam chegar justamente ali aos que necessitavam e que iriam, né, também obter aí a sua condição de sobrevivência, né? Então, o que os espíritos falam aqui é o seguinte, que nesse caso, a culpa maior recai sobre o que negou, direta ou indiretamente, as possibilidades para que o outro pudesse sobreviver sem que tenha caído no suicídio, né? Agora, tem também, né, justamente aqui, no caso, novamente, né, o quanto que nós pensamos muitas vezes que nós temos responsabilidade unicamente sobre nós mesmos, né, o que não é verdade, né, porque nós temos aqui a informação de que, olha, todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes. Ou seja, nesse exemplo que foi dado agora, né, do nosso irmão ali em dificuldades, que o que era mais rico, ele tinha, sim, né, justamente o dever de auxiliar na expiação daquele mais necessitado, né, mas ele não o fez. Então a culpa recai muito mais sobre ele do que do outro, né, que se deixou morrer justamente pela falta de possibilidades. Agora, ocorre também às vezes o sentido inverso, ou seja, aquele que acaba, digamos assim, sendo cometido pelo suicídio, não porque não tinha, por exemplo, o trabalho, muito pelo contrário, né? Lhe foi dado o trabalho, os meios de sobreviver, porém, né, embora tenha sido
lhe fornecido os meios de sobreviver e obter os recursos financeiros para que pudesse a manutenção da sua vida, não o fez. Então, nesse caso, a culpa desse suicídio recai sobre si mesmo, claro, né? Foi dada a possibilidade, mas não fez por conta própria, né? E quais as consequências, então, imediatas do suicídio? Aquilo que nós estávamos falando no início, né? Então, o traumatismo psíquico constata que ultrapassou os limites, né? A ação dos espíritos inferiores, claro, né? Os espíritos inferiores imediatamente, enfim, se aproximam do espírito, no caso suicida, né? A perda da comunicação com os benfeitores. Por que isso? Claro, né? Há o que? Uma vibração antagônica ali, né? Uma falta de fé, o que não é normal, o que não pode ser, né, para espíritos benfeitores, porque são totalmente ali, digamos, têm a fé sólida em Deus. Então perde-se justamente essa comunicação, porque perde-se a vibração, né? O nível vibracional é diferente. Há um desprendimento mais demorado do corpo físico. Por quê? Quando nós reencarnamos, nós recebemos uma espécie assim de... como se fosse uma bateria, né? O nosso corpo físico é como se fosse uma bateria. Ele recebe uma carga de energia, né? E essa carga, ela tem um prazo de duração, que é justamente o período, digamos, estipulado para aquela existência. Então, quando há o suicídio antes do tempo previsto para que ocorresse todo o esgotamento dessa energia, há então justamente essa dificuldade aí no desprendimento, né? Ou seja, aquela energia persiste ainda, então o espírito ele é como se ele estivesse ainda atado, né, ao seu corpo físico e passa a viver ali, muitos deles passam a viver dificuldades muito grandes, né, até que se esgote toda essa energia e ele possa efetivamente se desprender, né, dos despojos materiais, né, ou seja, do corpo físico, necessariamente falando. E o maior deles, que é o que nós citamos no início da palestra, que é o desapontamento, justamente por saber que se sente vivo ainda, apesar de se haver arrojado na morte, ou seja, é aquele desgosto dobrado, né? Desapontamento de falar, poxa, justamente o que eu quis eu não consegui, né? Que era acabar com a vida, não acabei, porque eu continuo vivo, e agora numa situação ainda pior, porque eu ainda estou com os problemas que eu tinha, mais outros agora com o término da existência antes do tempo previsto. Então, ou seja, um caminho assim muito mais difícil, né? Totalmente inverso, né? Do caminho, digamos, correto, no caminho de Deus, das leis de Deus. O suicida não gravitará para a espiritualidade até que se tenha desanimalizado e despojado da desorganização mental vibratória. Então, aquilo que nós estávamos comentando, né? Muitas vezes o espírito ele permanece ali, né? Digamos, sentindo o que o corpo físico ainda sente, né? Justamente por essa carga energética não haver se completado, né? Então ele vai ficar atrelado ali por um bom tempo ainda. Mas o mais importante aqui para nós é o seguinte, né? Foi dito, né, que a caridade afasta desgosto da vida, né, que ela evita o suicídio, que a caridade ela cura até mesmo a depressão, né? E nós vamos dizer que a cura da depressão, a cura do desgosto da vida, que evita o suicídio, é a caridade, né? Sim, há casos em que o corpo físico, né, está... sim, a alma ela imprime no corpo físico quando está depressiva ou quando está com graves fatores morais, fatores psicológicos, né? Ela imputa no corpo físico, sim, uma necessidade também de uma cura física, ou seja, é necessário que se vá a um psiquiatra,
que vá a um médico que sim, que administre ali, de repente, medicamentos que auxiliem o corpo físico a se restabelecer, né? Mas essa é uma cura, vamos dizer assim, da casca, né? Agora, o que nós precisamos é a cura integral, ou seja, da casca e da polpa, ou seja, do recheio, do interno, né? Então, precisa-se da cura de ambos. Então, cura-se o corpo indo ao médico, claro, né? É necessário, mas a cura, digamos, na raiz do problema, ela é na alma. E essa cura, ela se dá justamente com a caridade, né? Ou seja, com o amor. Quando a criatura, né, o ser encarnado, ele, digamos, passa a refletir justamente a sua condição interior, que é ser filho de Deus e de amor, de caridade. Mas alguém aqui poderia perguntar, né? Mas você tem certeza mesmo? Tem certeza que a caridade cura e previne a depressão, que previne o suicídio, que afasta o desgosto da vida? E aí então nós perguntamos o seguinte, né? A quem estiver aqui nos acompanhando. Você já ouviu falar vamos dizer, de Chico Xavier, né, com depressão? Ou Jesus Cristo, né, com vazio existencial? Alguém já ouviu falar de Jesus Cristo com desgosto da vida, com pensamentos de suicídio? Essa é uma pergunta para reflexão mesmo, né? E Allan Kardec, né? Alguém já ouviu falar, alguém que já estudou a sua biografia, que ele teve amargura, né? Aquela amargura a ponto de levá-lo a pensamentos suicidas? E Bezerra de Menezes, né? Com tristeza, né? Será que ele teve? Né? E esses exemplos que nós estamos dando é no sentido de justamente do estudo de hoje, ou seja, de desgosto da vida e de suicídio, né? Ou Emmanuel, por exemplo, né, lá nas mensagens que ele costumava encaminhar por Chico Xavier, digamos, em que ele reclamava algo sobre ociosidade. Ou até mesmo Divaldo Franco. Alguma vez já demonstrou essa saciedade, né, a ponto de, enfim, de trazer essas questões, né, que nós estamos estudando aqui hoje? Nós vamos ver que não, né? Não. Muito pelo contrário, se nós estudarmos a biografia de Jesus Cristo, nós vamos ver que as suas vidas, né, que a vida do Cristo foi toda de caridade, constantemente. Nós vamos vê-lo ali, então, interessado na lealdade a Deus, no serviço aos homens, trabalhando na extinção da crueldade, da delinquência, então orando, né? Jesus foi o que mais orou. E olha que era o que é o espírito mais evoluído que nós já tivemos possibilidade de ouvir a existência até hoje na humanidade, né? E ainda assim foi o que mais orou, né? Então imaginemos nós o quanto devemos orar. Ajudando ali os enfermos, resgatando a saúde de quem precisava, trabalhando pelos aflitos, ou seja, todo o seu tempo integralmente era dedicado aos mais necessitados, sem esperar recompensa alguma, né? Tanto que quando foi digamos, o pagamento, né, que a humanidade lhe deu, embora todo o seu auxílio prestado, ele ainda assim fez uma oração final a todos, né, perdoando a todos. Então olha só o quanto ele não esperava nada em troca, né? E Bezerra de Menezes? Ora, nada mais, nada menos que foi considerado o médico dos pobres, né? Até o seu anel de formatura ele deu ali para que uma senhora pudesse comprar remédios aos seus filhos.
Então, assim, e Chico Xavier, então? Simplesmente trabalhou a existência inteira, só de mediunidade, foram mais de 70 anos, só de mediunidade, fora o seu tempo de trabalho, digamos, regular, não é? Então, no caso dele, você vê, ele não só tomou o xarope, mas com uma injeção por 70 anos. Né? E ainda assim, mesmo depois desse período, quando a mediunidade já não fazia muito mais parte da sua existência devido ao seu corpo físico, né, que já estava já de uma idade bem avançada, ele ainda assim servia, se dirigindo, né, aos locais onde eram preparadas as refeições que seriam servidas às crianças e às pessoas, ficando ali, né? Claro que imaginamos, né, o quanto que com certeza um bem estava sendo feito ali, ou seja, ele estava trabalhando, né? Só o fato dele estar ali de cadeira de roda, assim, aí, levado pelas pessoas, mas você vê, era o trabalho dele, mesmo com aquela idade, né? Ou seja, ainda o trabalho no bem. E Allan Kardec, então? Nem se fala. Por 10 anos ele trabalhou ininterruptamente para poder trazer a lume, trazer à luz a humanidade da codificação espírita. Então, assim, é algo que nós não temos assim noção, né? Do quanto nós devemos nos espelhar nesses espíritos para afastar de nós esse desgosto da vida, essas ideias de suicídio. Né? Então, né, quando o sofrimento bater a nossa porta, e não nos esqueçamos que esses exemplos recentes que nós demos aqui, né, de espíritos que não apresentaram desgosto da vida e não apresentaram tentativas de suicídio, claro que agora sabemos que não fizeram isso, por quê? Porque não estavam trabalhando tanto no bem que não tinham nem tempo para pensar em si mesmos. Mas não nos esqueçamos que esses espíritos também passaram por provações, passaram por sofrimentos. Não pensamos que a vida desses espíritos foi fácil, não. A existência que eles tiveram foi muito difíceis. Né? Muitos sofrimentos chegaram a eles, assim como chega para nós. Mas o que eles fizeram foi o seguinte, olha, quando o sofrimento chegou até eles, eles nunca se esqueceram de Deus, ou seja, a fé. Né? E utilizaram o seu tempo para a promoção do bem de si mesmos e do próximo. Então, eles preencheram o seu tempo. Né? E, consequentemente, não estavam com saciedade. Por quê? Só buscavam o essencial para viver. Não buscavam o supérfluo. Se contentavam com o necessário para viver. O dia que nós aprendermos a fazer isso, né, na nossa vida, a buscarmos apenas o necessário e o que for acima disso, nós automaticamente investirmos naqueles que não têm nem o necessário, então nós estaremos vivendo em graças, nós estaremos vivendo a lei de Deus na sua totalidade. Né? Então, quando o sofrimento bater, né, na porta aqui, de qualquer um de nós, né, que estamos aqui acompanhando essa nossa apresentação, nós não podemos esquecer de Deus. Né? Tudo remete a Deus. E esse algo, né, que nós denominamos de Deus, que nós não sabemos o que é necessariamente, mas que é alguma coisa. Afinal de contas, se eu, por exemplo, não criei essas montanhas, eu não criei o céu, eu não me criei. Eu acredito que se perguntasse isso a qualquer um aqui que esteja vendo essa apresentação, creio que, né, diriam o mesmo, que não foi nenhum de nós aqui a hora. Se não foi nenhum de nós, quem foi que criou? Quem foi que criou a vida tal qual nós a podemos observar? Foi alguma outra coisa. E é justamente esse algo maior que nós denominamos de Deus e que ele é todo amor, né?
e é todo justiça, enfim, ele é todas as qualidades que nós podemos obter, né, de adjetivos. Nós temos em Deus a supremacia, digamos assim, né? E esse Deus, olha, ele não é mau. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, essa cruz, né, que geralmente ali é uma representação, claro, dos nossos sofrimentos, ele só coloca a cruz que nós podemos suportar. Embora seja um sofrimento, uma dificuldade, é adequada à nossa possibilidade de darmos conta, digamos assim, desse sofrimento. Então ele não dá uma cruz maior que nós não podemos carregar, né? Somente as tribulações possíveis. Então é aquele parente difícil, ou é aquela nossa companheira invigilante, ou é um chefe que nós não o entendemos muito bem, ou a nós mesmos, né? Sim, a nós mesmos, porque nós muitas vezes a gente pensa que os outros são os problemas, mas na verdade o contrário, né? Nós é que temos ali uma série de encarnações passadas e de dificuldades e que nós trazemos aqui hoje, né? Muito embora ali em latência, né? Porque há o esquecimento do passado através do novo corpo físico, então uma nova memória a ser preenchida, exclusivamente ali, né? Nesse período, mas que nós trazemos ali o que nós passamos nas vidas anteriores. Então sim, né? Também a nós mesmos também. Muitas vezes essa nossa cruz, né? Mas o mais importante, e aqui eu gostaríamos de frisar aos amigos, é que caso esteja então passando por um sofrimento, seja ele qual for, que porventura esteja trazendo esse convite, né, da desesperança, do desgosto da vida, que não se enxerga mais prazer, né, na vida, naquilo que ela possibilita, que nós não venhamos jamais, né, a esquecer de Deus e dos seus representantes. Ou seja, é o plano espiritual maior, são os espíritos benfeitores, os espíritos nossos familiares, que eles nos amam, eles nos acompanham na existência física. E eles fazem de tudo para nos auxiliar. Então, a mensagem que o Espírito Joana de Ângeles tem a nos trazer, e que está no livro Após a Tempestade, né, diz o seguinte, olha, aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade, ou seja, o plano espiritual, né, possui soluções que desconheces. Ou seja, muitas vezes é aquele telefonema, né, de alguém que a gente nem esperava e que de repente nos resgata uma felicidade, uma alegria, ou que nos possibilita de repente nos trazer uma informação que vá trazer a solução para o problema que a gente esteja passando. Ou às vezes aquela pessoa que a gente acaba encontrando, entre aspas, sem querer, né, que a gente conversa e de repente justamente traz exatamente a chave para o problema que nós estamos enfrentando, né? Que vai nos aliviar o sofrimento de alguma forma, seja até mesmo fisicamente, né? De repente ali nos traz os recursos financeiros que precisamos, ou nos permite que venhamos obter esses recursos. Enfim, aqui são exemplos, mas é justamente esse trabalho, né, que os representantes de Deus fazem perante a humanidade encarnada, né, de auxílio. Assim como nós, claro, conforme nós formos evoluindo nessa escada, né, moral, intelectualmente falando, espiritualmente falando, nós seremos, por nossa vez, aqueles que estaremos ajudando os outros, a criação de Deus que está vindo aí né, ao nosso encalço, né? De repente, esses princípios inteligentes, né, na figura ali dos animais, que mais para frente se tornarão também, entrarão no reino nominal e passarão a ter consciência de si próprios, do pensamento contínuo, e que vão passar também, justamente pelas mesmas dificuldades, de repente as provações, as expiações, e que nós já mais conscientes, né, passaremos então a ter como tarefa, como trabalho no bem, justamente auxiliá-los, né,
para que possam, por sua vez, também, digamos, evoluir. Então, o mais importante para nós aqui é isso, olha, ama a vida e vive com amor, embora constrangido muitas vezes à incompreensão sobre um clima de martírios e sobre um solo de cardos. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pesares, jamais na atitude simplistas do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Então, tenhamos aí essa mensagem de Joana de Ângeles aí conosco sempre. E aquilo que nós estamos falando, né? A divindade possui soluções que desconheces. Ah, mas poxa vida, eu tô tentando aí, né? Tô fazendo trabalhos ali voluntários, né? Mas poxa, a minha depressão ainda continua, né? Essa tendência ao suicídio continua, tá persistindo ainda. Não nos esqueçamos do Cristo, né? Quando ele disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes o que ocorre, né? No caso de alguém que porventura possa nos trazer justamente essa questão de, poxa, mas eu já estou trabalhando na caridade, eu já estou tentando ali, digamos, desprender amor de dentro de mim para o próximo através ali de um trabalho voluntário, por exemplo. O que pode ocorrer nesse caso, né, é que é o que Jesus disse, é a multidão de pecados. Né? Ou seja, sabe, é a existência, né? As nossas existências passadas, em que nós, digamos, construímos, né, essa nosso histórico de multidão de pecados, ou seja, é muito, entendeu? São muitas atitudes, pensamentos, sentimentos em desalinho às leis de Deus. Então, como é uma multidão, né? Ou seja, é muito, ou seja, precisa que a gente tome não só uma injeção, mas de repente 30 injeções, né? Ou uma pequena, grande caixa de injeções. Né? Então, por isso que às vezes ocorre isso. Né? Não é do dia para a noite que esse desgosto da vida vai sumir da nossa vida. Justamente porque nós temos muito que, digamos assim, saudar, né, perante as leis de Deus. Né? Mas, lembremos do Cristo sempre. Né? Quando ele disse lá, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ou seja, o consolo jamais nos será negado. Então, agora, desde que sigamos, né, justamente as leis de Deus, ou seja, permanecemos na existência física, cumprindo o nosso melhor, né, até que Deus, claro, ele sabe quando e, enfim, que devamos então, aí sim, deixar a existência naquele momento, mas o importante é isso, né? Nós temos que lembrar também que o nosso planeta Terra, ele não é assim vamos dizer, um local, um paraíso de delícias, né? Que nós devemos pensar que estamos aqui de férias, só para fazer turismo. Não, né? Nós somos espíritos aqui em provas e expiações. Não é porque o planeta, em termos físicos, está em provas e expiações, mas, fundamentalmente, os habitantes desse planeta. Né? Então, ou seja, o que seria habitantes em provas e expiações? São espíritos que estão encarnados e que tiveram outras existências em outros planetas ou até mesmo nesse próprio planeta Terra. Né? Mas que, nessa esteira de encarnações, nós não sabemos o que nós cometemos, o que esses espíritos cometeram, né? Atitudes ali, formas de pensar, de se omitir, de falar, né? De pensar, assim, com relação às leis de Deus. De repente foram equivocadas. Né? Então, olha, se eu escorrego então na desonra do meu amor próprio, né? Ou até mesmo se eu caio no ciúme porque porventura ali um colega meu
tenha sido promovido e eu não lá no serviço, ou se eu tropeço então nos remorsos de uma enfermidade prolongada, né, nós não venhamos a murmurar por isso, né, ou seja, a reclamar por isso, porque isso não vai nos ajudar, será muito pior, tá? Nós devemos lembrar, e aqui então já nos dirigindo então ao encerramento da explanação de hoje, justamente da caridade, né, que é justamente esse escudo que nos protege contra o desgosto da vida e de possíveis ideias então de suicídio. É justamente a caridade, o exercício da caridade, que justamente nos leva à nossa verdadeira felicidade. Aquilo que não o corpo físico pede, mas sim a alma pede, que é o mais importante. Tá bom? Então, nós desejamos então muita paz para todos. Gostaríamos de agradecer, né, a todos que acompanharam até esse momento. Utilizamos ali sempre o Evangelho segundo o Espiritismo para nos auxiliar aí nos trabalhos. Alguns recadinhos para encerrarmos então. As imagens aqui utilizadas foram consideradas de uso gratuito. Caso alguém encontre alguma que não o seja, por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum equívoco aqui doutrinário, ou até mesmo gramatical, pode nos avisar lá também no e-mail, tá bom? Para efetuarmos as correções. E vamos caminhar então para a nossa oração final, né, de agradecimento e de vibração também aos nossos irmãos e irmãs que porventura necessitem. Na tela, né, conforme nós vamos dar andamento na oração, estamos aí dispondo alguns palestrantes e oradores espíritas que nós conhecemos recentemente então no YouTube, que após uma análise, né, acreditamos que tragam aí um conhecimento doutrinário muito bom, muito positivo, que é consolador e instrutivo, né, então à luz da doutrina espírita, e que nós estamos recomendando. Basta digitar o nome completo ali na pesquisa e tomar conhecimento aí das suas palestras, são boas, tá bom? Queremos pedir desculpas caso algum palestrante ou orador não esteja ainda nessa relação, é que nós não conhecemos ainda e por isso que não está aqui, tá? Mas caso venhamos a tomar conhecimento, após uma análise ali, sendo, digamos, dentro, né, do Espiritismo, nós estaremos incluindo aqui também na relação, tá bom? Queremos, então, fazer a oração final. Convidamos a todos a estarem juntos conosco, mentalizando o nosso irmão maior e mestre, Jesus Cristo, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade que nos deu para que pudéssemos estar aqui repassando, né, tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Agradecendo também aos espíritos benfeitores, amigos, que também estão presentes, que também nos auxiliaram, né, no que puderam aqui, nesse momento de agora. Gostaríamos de vibrar do fundo dos nossos corações a todos aqueles que se encontram nesse momento, né, nesse sentimento então de desgosto da vida, com ideias suicidas, até mesmo aqueles de nossos irmãos e irmãs que já tomaram essa atitude no passado, sejam em encarnações passadas ou que sejam na atual encarnação. Nós gostaríamos de vibrar por todos eles, por todas elas, né, estejam onde estiverem, que país que for, que condição for. Nós gostaríamos de pedir mesmo do fundo dos nossos corações para que a misericórdia, né, de Deus se faça na vida de todos eles, de todas elas, que a Mãe Maria, né, Mãe de Jesus, que é incumbida, né, dos trabalhos no plano espiritual, no Vale dos Suicidas, possa atender juntamente com sua equipe de espíritos amorosos, a todos esses de nossos irmãos e irmãs que se encontram nessa situação, né? Então nós rogamos mesmo do fundo dos nossos corações
para que todos sejam atendidos, socorridos, enfim, é isso. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.